Lucas capítulo 11, do verso 14 em diante. Lembrando que o nosso tema é boas notícias para dias difíceis. Estamos com essa nova série de mensagem, trabalhando esse tema, boas notícias para dias difíceis. Diz assim Lucas capítulo 11, do verso 14 em diante. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Saindo o demônio, o mudo falou, e maravilharam-se as multidões. Mas alguns dentre eles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Outros, tentando-os, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará arruinado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como resistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Se eu, porém, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, até aqui, vamos estar falando da questão dias difíceis. Então, o que a gente quer com esse texto aqui? O que a gente tem a aprender com esse texto aqui? Primeiro, confiar na autoridade e no poder restaurador de Cristo. Nos dias difíceis, não podemos esquecer que Deus, Jesus, tem poder para restaurar todas as coisas, especialmente nos dias difíceis. Continuamos contando com o seu poder. Em momentos de adversidade, como esse menino estava enfrentando aqui, esse menino que estava possuído de um espírito que o impedia de falar, especialmente em momentos de adversidade, é fácil sentir-se desamparado e esquecido, e principalmente esquecer do poder de Deus. É fácil nos momentos de dificuldade a gente esquecer que temos voz. Nós estamos aqui falando do menino que estava possesso de um espírito que o impedia de falar. Mas vamos lá para algumas advertências. Esse texto é único e específico para esse menino. Não significa que as pessoas que têm dificuldade na fala estão possuídas por um espírito demoníaco, mas nós estamos trabalhando algo específico dentro desse texto, porque infelizmente na história da igreja houve momentos em que as pessoas que são surdas, eles iam à frente, as pessoas queriam que eles falassem. Mas hoje a gente tem ministério com os surdos, né? A PIB, outras igrejas batistas e outras denominações têm ministério específico com surdos. Então isso aqui não é o caso, irmão. Aqui é para a gente aprender uma lição fundamental para os dias difíceis, mas uma das coisas que acontece nos dias difíceis é a gente perder a voz, o poder de fala, o poder de expressar. Já ouviu aquelas pessoas? Eu não falo mais nada. Eu não vou falar mais nada. Cansei. E a gente tem falado dessa questão do poder da fala, né? O empoderamento da fala, o teu lugar de fala, o teu lugar onde você deve se expressar. E no dia difícil muitas vezes a gente perde isso. E esse menino aqui, ele perdeu o poder da fala. Imagina não poder se expressar, se comunicar, ficar preso, não poder expressar os sentimentos. Tem ambientes, querido, tem ambientes onde as pessoas perdem o lugar de fala. A igreja tem que ser um lugar onde todos devem falar, expressar os seus dons. A igreja não pode ser um espaço onde as pessoas são emudecidas, porque na igreja Jesus é aquele que tem poder de devolver o nosso lugar de fala, onde todos devem ser ouvidos, onde todos devem ser escutados. Então Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, a pessoa ali, esse menino começou a falar, e a multidão ficou admirada. Qual que é o contexto do milagre, né? O contexto ali
um homem que estava sem poder falar por anos, por causa de uma possessão. Possivelmente isso começou depois, ele já está grande, e quando Jesus expulsa ali o demônio, esse menino começa a falar. Esse ato demonstra claramente a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual. Demonstra que Jesus tem poder de libertar as pessoas, e demonstra que Jesus não quer nenhum ser humano sem poder se expressar, sem poder colocar as suas ideias, o seu coração. Por isso que, como batista, a gente luta pela liberdade religiosa, liberdade das pessoas, separação da igreja com o Estado, porque a gente entende que nenhum ser humano deve ser silenciado, porque o nosso Deus é um Deus que criou as coisas através da fala e que dá para o ser humano o poder de fala. Então, nos dias difíceis, não permita que a sua voz se cale. Primeiro, diante de Deus, continue buscando a Deus. Depois, diante de você mesmo, continue ouvindo os seus planos, a sua voz, segundo Deus vai te orientando. E terceiro, diante das pessoas, não se cale diante das injustiças e das pessoas, porque nos dias maus, nos dias difíceis, muitas pessoas perdem a sua expressão. É isso que está acontecendo com esse rapaz aqui. Ele está vivendo tempos difíceis, tempos sombrios da alma, tempos de prisões, tempo de aprisionamento da sua consciência e também da sua fala. Mas também para nós, igreja, é um alerta que a igreja é o instrumento que Deus usa para libertar as pessoas. E uma das libertações é ajudar as pessoas a voltarem a conhecerem a si mesmas, a conhecer esse Deus e expressarem quem elas são. Por isso que, como batista, nós fomentamos um governo democrático, onde todos devem ser ouvidos e ninguém deve ser silenciado. Porque o nosso Deus é um Deus de libertação, o poder de Jesus para libertar. Jesus tem poder para libertar qualquer pessoa de qualquer tipo de opressão espiritual. Nos dias difíceis precisamos lembrar que não estamos à mercê das forças malignas, mas Jesus é mais forte e está conosco e está no controle. Então, nos dias difíceis não podemos esquecer, temos que lembrar que não estamos desamparados. E é interessante que esse milagre aqui, percebe-se que é algo próprio de Jesus. Jesus, de forma própria, vai lá e liberta esse menino, ajudando esse menino. Por isso, querido, é importante que você leve os seus problemas, as suas dores para Jesus e confie nesse poder restaurador. Confie. Então é fundamental que a gente entenda que nos dias difíceis, uma das coisas que pode acontecer é a gente abrir mão da nossa voz. Aqui o contexto mostra que esse demônio aqui é que limitava esse menino de falar. Limitava, mas no contexto aqui vocês vão ver que tem outros agentes também, humanos, que nós vamos ver à frente, que tentam silenciar a voz de Jesus, que não ficaram felizes com esse menino que voltou a se expressar, argumentar e falar. Então, nos dias difíceis, uma das primeiras coisas é silenciar nossas vozes. E Satanás trabalha dessa maneira ainda. Muitas das opressões, e muitas vezes, é isso, querer silenciar-nos, que não nos expressemos. Porque quando Deus nos dá a capacidade de argumentar, se expressar, ou na questão da voz, ou por sinais, Deus quer que a gente demonstre o que está acontecendo com a gente. Não abra mão do seu poder de fala, não abra mão do seu poder de argumentação. Vamos olhar então para esse menino aqui, verso 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Saindo o demônio, a pessoa falou, e maravilhou-se a multidão. Então, uma das coisas que nós temos que entender é esse poder das trevas em poder aprisionar pessoas. E no caso
específico desse menino não deixava ele falar. Não sabemos porquê, mas com certeza uma das coisas que as trevas queria era silenciar esse menino, não deixar esse menino se expressar, colocar seus sentimentos para fora, dizer o que ele queria, o que não queria, dizer o que era bom, não era bom para ele. Mas Jesus é aquele que traz libertação, dizendo para o menino: pode falar, eu estou te devolvendo a tua libertação. O que é que tem feito com que você, nos dias difíceis, você tem se calado? Que nos dias difíceis você parou de buscar a Deus, que nos dias difíceis você parou de falar o que sente, que nos dias difíceis você parou de expressar seus sentimentos. E é interessante essa característica do mal aqui, essa pressão em silenciar, querido. E todos os ambientes que existe essa pressão de silenciar as pessoas, são ambientes dominados pelo mal. Não tem jeito. São ambientes dominados pelas trevas, porque é um ambiente de opressão, é um ambiente de peso, onde as pessoas estão sufocadas, onde as pessoas precisam voltar a entender que nos dias difíceis tem que confiar em Deus, tem que acreditar no seu poder, mas precisa continuar falando com Deus, abrindo o coração para Deus e buscar em Deus forças para expressar o que sente. Isso é tão profundo que uma das maneiras de se aplicar a psicologia é ouvindo o paciente. Fala, né? O psicólogo, a psicóloga, uma das funções dela é ajudar o paciente a se expressar, colocar para fora o que ele está sentindo, verbalizar os sentimentos, tirar através da fala o peso, a culpa, o ódio, a opressão. É interessante que Jesus está fazendo isso aqui. Mas diferente da psicologia que incentiva, só Jesus tem poder para fazer a gente falar. Diferente da psicologia que tenta te ouvir, só Jesus tem a capacidade de ouvir aquilo que muitas vezes as nossas vozes não dizem. Porque nos dias difíceis a gente tende a se calar, tende a não falar mais nada. Então é importante a gente entender que Jesus tem poder, autoridade para nos libertar. Por isso é importante, querido, você como igreja, testemunhar para o mundo, para as pessoas, sobre os momentos em que Jesus trouxe libertação e cura para a sua própria vida. Muitas da dificuldade que temos de testemunhar o Evangelho, porque a gente acha que o Evangelho é testemunhado por conceitos teológicos, o Evangelho é testemunhado por aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Ele fez no nosso coração, aquilo que Ele está fazendo com a gente, de nos libertar diariamente. Esse menino estava silenciado por um espírito maligno. O que é que está silenciando você? A depressão, a culpa, a vergonha. Quem são as pessoas que estão tentando tirar de você o poder de fala? Lembrando que no contexto da igreja, tentaram silenciar os discípulos. Vocês não vão falar mais o nome de Jesus. Mas não dá para parar de falar daquele que nos traz o poder de fala. Os discípulos falam: não vamos nos calar, porque melhor obedecer a Deus do que o homem. As multidões, quem são as multidões aqui? Eles vão ficar maravilhadas, verso 14, eles vão se admirar, eles se admiram do poder de Jesus. A reação natural das pessoas ao milagre foi admiração e espanto. Reconhecer o poder de Jesus deve levar-nos à adoração e ao louvor, queridos. Por isso nós precisamos também estar como aqueles que testemunham de Jesus. Então compartilhe, testemunhe aquilo que Jesus tem falado na sua vida. E talvez você fale: pastor, ninguém tem me silenciado, será que não? Por que é que você não consegue testemunhar das grandezas de Jesus? Porque nós temos um outro extremo. Porque quando a gente não está impossibilitado de falar, as nossas bocas às vezes só falam da amargura, tristezas e dores.
só fala de coisas negativas, só fala do que não está dando certo. Isso também é uma prisão, porque se por um lado existem forças que não querem que a gente fale, por outro lado existem forças que falam, já que quer falar, fale, mas fale de coisas negativas, fale de coisas ruins. Querido, como igreja a gente precisa falar coisas boas. Eu tenho falado, quando as pessoas chegam na nossa igreja, fale daquilo que está dando certo, daquilo que está sendo bom, o que ficou no passado ficou. Não relembre histórias ruins, principalmente que não são tuas, porque isso são o inimigo falando, pode falar isso, fala, que a tua fala desmotiva, a tua fala desincentiva, a tua fala desmoraliza, a tua fala desconstrói. É o que vai acontecer com os fariseus, falando, olha, o que Jesus está fazendo aqui é pelo espírito dos demônios. O que Jesus está fazendo aqui é por espírito do mal. Então, por outro lado, você tem um menino que não conseguia falar, por outro lado, você tem pessoas que podem falar, mas que ao invés de falar coisas boas, estão falando coisas ruins, dizendo que Jesus está expulsando um demônio pelo espírito, pelo príncipe dos demônios. Então, nos dias difíceis, nós tendemos muitas vezes a nos calar. Os dias difíceis criam pessoas caladas, mas também em dias difíceis criam pessoas sem sabedoria, que falam que não deveriam falar, que desmotivam. Porque é assim que as trevas agem, queridos, é assim que o mal age, silenciando alguns e incentivando outros. Fala, é isso mesmo. E a gente não percebe que está sendo instrumento nas mãos de Satanás para desconstruir e desestimular pessoas, trazer dúvida, incerteza. A igreja cresceu, querido, não expressando as suas falhas, mas expressando quem Jesus é. A igreja cresceu não falando mal do outro, mas falando bem de Jesus, porque é Jesus quem nos leva a uma convergência, é Jesus. E por isso que lá no verso 17, mas conhecendo-lhe eles os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará arruinado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como resistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios por o poder do Beelzebu, por quem expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. E aqui Jesus começa a corrigir a fala desses homens. Beelzebu aqui, uma expressão ao príncipe das trevas, Satanás. E aqui o contexto, a palavra é dizer Deus das moscas, ou Deus da podridão, mas é o demônio responsável pelas mazelas que acontecem no mundo. E essas pessoas aqui começaram a falar, mas falaram mal de Jesus, não se alegraram com a cura do menino. Eles poderiam falar, Deus seja louvado porque o menino foi liberto, Deus seja louvado porque esse menino pode se expressar de novo, Deus seja louvado porque Jesus tirou o menino dos dias difíceis. Mas esses homens aqui são aquelas pessoas que tendem a manter os dias difíceis, porque eles só querem desconstruir o que Deus está fazendo, só vê o lado negativo, e querem acusar Jesus de fazer o bem, usando o poder do mal. E aqui vai ser a advertência que vai acontecer em Mateus, a blasfêmia contra o Espírito. Dizer que algo que Deus está fazendo é o poder das trevas. Uma coisa, o diabo não consegue fazer o que Deus faz. Não consegue. Então fica alerta para nós, porque nos dias difíceis, pessoas são silenciadas. Mas nos dias difíceis, podemos começar a falar coisas que desestimulam o outro, desestimula a família, desestimula um filho, desestimula a esposa. Quantos filhos desestimulados por uma palavra insensata dos pais? Quantos pais desestimulados por uma palavra insensata dos filhos? Então cuidado, porque nos dias difíceis nós podemos tornar as coisas mais difíceis com a nossa palavra, com a nossa falha.
Por isso, querido, conforme diz a palavra, né? Fale aquilo que é edificador, aquilo que edifique. E se você tiver que reclamar, reclame com pessoas certas. Não jogue um peso sobre pessoas que não têm condições. Não jogue um peso. Por isso temos que ter sabedoria na forma que nós falamos. Tem coisa que o teu filho não aguenta escutar. Tem coisa que a tua filha não aguenta escutar. Coisas do casamento é teu e do marido. Resolva vocês, não envolva o filho não aguenta. E as trevas começam a jogar pressão, porque as falas mal colocadas aqui também podem trazer morte dentro das pessoas. Então cuidado, porque nos dias difíceis, Jesus ele vai corrigir esses homens, porque eles estavam olhando, talvez com sentimento até de inveja de Jesus, de ódio contra Jesus, dizendo, não, o que Jesus fez é com o poder das trevas, não valorizou o menino, não valorizou o milagre, mas estavam vivendo os dias difíceis para desencorajar as pessoas. Por isso que nós temos incentivado como igreja, vamos olhar para Jesus, fale bem de Jesus, e se for falar das pessoas, seja bem ou não fale. Essa semana eu estava lendo uma frase, né, do Billy Graham falando, se for falar, fale de Jesus, fale bem de Jesus, e se for falar das pessoas, fale bem, senão não fale. Então é fundamental, queridos, que a gente entenda que nós não podemos ser um instrumento também para esse inimigo, porque tem duas coisas acontecendo aqui que você não pode ignorar. Primeiro, por um lado, o menino é silenciado por uma entidade maligna. Por outro lado, essa entidade incentiva esses homens a falar coisas insensatas. Então cuidado, você que está sem eu não tenho mais o que falar, busque em Deus, busque autoridade em Deus, busque sabedoria em Deus. Mas você que está falando demais, fica quieto um pouquinho, fecha a boca. Tiago vai falar o quê? Estejam prontos para ouvir do que falar. Então, os dias difíceis, nós vamos ter esses extremos, pessoas silenciadas, que nós precisamos incentivar a fala, e pessoas que estão falando, mas são instrumentos, porque Satanás está desmotivando. E Jesus vai falar para eles, olha, o que eu estou fazendo aqui, Jesus vai usar uma expressão muito interessante, se eu, porém, expulso os demônios pelo dedo de Deus, ele usou uma expressão aqui que vocês vão lembrar, que aparece aonde? Lá nas pragas do Egito. Nas pragas do Egito, quando os magos do Egito não conseguiram mais reproduzir, teve lá um momento que Moisés feriu, ele soltou lá, o cajado virou uma serpente, eles conseguiram fazer. Daí depois Moisés tocou o rio Nilo ficou vermelho, os magos conseguiram fazer. A partir da terceira praga, eles não conseguiram fazer. E eles falaram para Faraó, isso é o dedo de Deus. Quando Jesus usa aqui o dedo de Deus, ele está falando para os escribas e fariseus, vocês estão com o coração endurecido igual ao Faraó. Vocês não estão vendo o dedo de Deus atuando e fazendo as coisas. Vocês não estão identificando o poder de Deus, porque nos dias difíceis vocês se tornaram um instrumento para desmotivar, para desconstruir. Por isso, querido, o que é fundamental para nós? Busque discernimento espiritual para reconhecer a obra de Deus em meio às dificuldades. Em meio à dificuldade, busque discernimento. E quando você for falar algo, quieta-se e pergunta, isso é de Deus? Vai contribuir? Tenha discernimento. Para interpretar as coisas, tenha discernimento. Porque a gente também age como juiz, a gente acha que sabe tudo, conhece tudo. Tenha discernimento se é de Deus ou não. Se for falar de algo, tenha discernimento de Deus, se você realmente
tem propriedades para falar. Eu sempre gosto de falar de José. Se eu e você estivéssemos lá no Egito, quando José foi acusado de tentar violentar a mulher de Potifar, certeza que eu e você ia falar: José é culpado. Porque a gente não conhece todos os contextos. E quem tem discernimento espiritual fala: vai devagar. Está estranha essa história. Talvez não é bem assim. Nós não estamos vendo as coisas lá do alto. Então fortaleça a sua confiança de que Jesus opera com poder e autoridade em nossas vidas. Mas busque discernimento, pois em Jesus foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Tudo é possível no nome de Jesus. Mas busque discernimento em Jesus. Vamos fazer algo importante. Nessa semana, talvez você se calou quando você deveria falar, mas também talvez você falou, ah, meu Deus do céu, por que eu não esperei para ouvir essa mensagem hoje? Que já falei, já julguei todo mundo, já falei que está tudo errado. Busque discernimento. E esse texto aqui nos ensina, queridos, que Deus quer que a gente fale, que Deus não quer ninguém silenciado, que o reino de Jesus é o reino para que as pessoas tenham seu lugar de fala. Mas por outro lado também é um alerta para que a gente aprenda a ouvir o outro. Marido, escute a sua esposa, esposa, escuta o marido, filhos, escute os seus pais. E um conselho que eu dou para você, sabe, vamos banir essa frase: fique quieto em nossas casas. Vamos incentivar as pessoas a se expressarem, a falarem. E se falarem errado, filho, isso aqui não está legal, vamos corrigir. Não seremos nós silenciar as pessoas, e vamos cuidar com aquilo que nós estamos falando, porque isso pode ser pegado pelas trevas, e talvez você não faça por mal, mas pode ser pegado pelas trevas e minar a fé das pessoas e o coração das pessoas, minar os sonhos do teu filho. Não sei se vocês assistiram aquele filme Meu Malvado Favorito. Eu gosto de assistir, mas é muito triste aquele filme, quando o Gru, ele quer ser um astronauta. Ele fala: mamãe, eu fiz aqui um foguete de macarona, né? Ela fala: que pena, filho, porque agora eles não mandam mais macaco para o espaço. As pessoas dão risada, mas está desmotivando, né, o menino. Olha a fala dessa mãe. Então nós precisamos tomar cuidado com o que a gente tem falado. Por isso peça para Deus restaurar os teus lábios, os meus lábios. O milagre não apenas expulsou o demônio, mas também restaurou a fala desse menino, desse homem. Jesus não só nos liberta do mal, mas também nos restaura completamente. Em tempos difíceis, Jesus promete não apenas libertação, mas também cura e restauração. Devemos buscar em Jesus não só a solução imediata, mas a restauração total das nossas vidas. Por isso, busque em Jesus libertação, transformação. Jesus está interessado em nossa restauração física e espiritual, mas também interessado que a gente tenha discernimento para, quando falar palavras que curem, restaurem e transformem. Jesus tem poder sobre as forças do mal, e Ele quer trazer libertação e restauração em dias difíceis. E quer usar eu e você, porque tem muita gente no dia a dia calado, sofrendo, que precisa de um ombro amigo, de alguém que fala: pode falar, eu estou aqui para te ouvir, para orar com você. Confie em Jesus e testemunhe aquilo que Jesus tem feito em sua vida. Testemunhe, fala coisas boas. Talvez você ainda está vivendo processos de restauração. Fale: olha, dias melhores virão, Deus está comigo, Deus está me abençoando. E queridos, se essa igreja quer crescer,
nós precisamos acolher as pessoas que estão vindo, mas falar das grandezas de Deus para elas. Falar do amor de Deus. Não mentir, Deus não quer isso. Eu enfrento tempos difíceis, mas Deus está comigo. Eu estou enfrentando dificuldade financeira, mas Deus está comigo. Eu estou enfrentando dificuldades emocionais, mas Deus está comigo. Eu estou enfrentando dificuldade na criação do meu filho, mas Deus está comigo. Deus está me ajudando. A igreja nossa não é perfeita, mas Deus está com a gente. Está ministrando, está transformando. Então que Deus te ajude, me ajude, que a gente possa não abrir mão da nossa fala nos dias difíceis, mas cuidar com quem nós estamos falando, com quem estamos falando e por que estamos falando, e principalmente ore por discernimento espiritual. A melhor fala que existe é de alguém que tem discernimento de espírito para falar aquilo que vai agradar a Deus e vai testemunhar das pessoas. E o último conselho, para que eu e você não sejamos pessoas igual aos escribas e fariseus, comece a pedir: Deus, me ajude a ver aonde o teu dedo está sendo colocado. Me ajude a ver o teu agir. Me ajuda a ver o teu poder. Me ajuda a ver as tuas mãos nisso tudo. Me ajuda a enxergar os teus dedos nisso tudo. Porque é disso que eu quero falar. É disso que eu preciso falar. Nós vamos estar orando e nós vamos ter um cântico para trazer nossos dízimos e oferta. Mas eu quero orar com você. Você que perdeu o teu poder de fala, não se cale.